Bem-vindos ao Sexta-feira A3. O Sexta-feira A3 é um podcast, é uma ideia do António Tadeia, do José Coceiro e minha. Encontramos todas as sextas-feiras para discutir 4 temas. Um é maior do que os outros, portanto é o tema de fundo, e é escolhido em cada sexta-feira por um de nós, hoje sou eu. Os outros temas são temas mais pequenos, às vezes ligados à atualidade, mas não é necessário que o sejam. Hoje fui eu que escolhi e o tema que eu escolhi é, eu coloquei-me já num mundo com centralização. Portanto, eu não quero discutir se a centralização é boa ou má, se vai acontecer, se não vai acontecer. Parte do princípio que há uma lei, portanto vai acontecer, mais para a esquerda, mais para a direita. Hoje o que eu gostava de conversar com vocês, e que seja um tema que eu acho que pode ter interesse, é como é que se distribui o dinheiro. Depois de vir o dinheiro, também não quero discutir se vão ser 100, 50, 90 ou 300. Acho que isso falar sobre isso inquina tudo o resto. Portanto, hoje vamos ter dinheiro? Vamos ter algum dinheiro? Como é que o dividimos? É bom dividir? É mau dividir? Portanto, o tema hoje era muito por aqui. Antes de mergulhar, se calhar pedia ao António e ao Zé que falassem um bocadinho do que é que nós vamos poder ouvir e discutir mais à frente. Muito bem, então em sequência da discussão sobre a chave de distribuição do dinheiro dos direitos audiovisuais centralizados, vamos falar um bocadinho daquilo que a mim me parece ser uma oportunidade perdida pela Liga Portuguesa para tornar o futebol um espetáculo de estádio, com aquilo a que poderíamos chamar o Super Domingo. Domingo vamos ter, em sequência, Sporting Clube Braga e Futebol Clube Porto Benfica, 2 jogos seguidos, mas vão ser num domingo à noite, em que, enfim, não é a melhor das alturas para chamar a gente ao estádio. Tentar perceber porque é que é assim, porque é que não fazemos como fizeram os neerlandeses ainda há 2 semanas, menos do que isso, faz 2 semanas agora no fim de semana, em que aproveitaram a possibilidade de terem um super domingo como nós vamos ter este. Zé. O meu tema é nós conseguimos falar um bocadinho sobre o Mundial de Sub-20. É um Mundial que se está a desenrolar, mas em Portugal não há praticamente notícias sobre o Mundial de Sub-20. Transmissões, não é? Sim, transmissões e alguma cobertura. Não está a seleção portuguesa, também podemos analisar porque é que não está a seleção portuguesa. Mas estão 11 jogadores que jogam em Portugal. Até alguém que joga no Vianense, por exemplo, também está no Mundial de Sub-20. Portanto, acho que era interessante abordarmos um bocado essa competição, até porque já houve surpresas. E eu, depois de falar da distribuição do dinheiro, ou do dinheiro que há de haver, ou do lado que vier, hei de falar do Pedro Neto e do que o Mourinho disse sobre ele, e também do que o Pedro disse sobre o Mourinho, mas agora mergulhava no tema. E hoje isto é números, e quando é números é sempre mais complicado de tentar explicar e tentar que se compreenda. Portanto, eu se calhar pedia ao António que disparasse aqui um gráfico, uma página com vários grafismos, para começarmos pelo princípio da história, que é onde é que nós estamos. Isto é um estudo da UEFA que saiu em março. Para mim é uma espécie de bíblia quando se quer falar destas coisas, porque tem os números, eles são oficiais, são recolhidos pela UEFA, parte do princípio que eles são fidedignos. E o que é que nos dizem estes números? Portanto, tem aqui do vosso, vou dizer, lado esquerdo, ali debaixo daquele bonequinho com os 8,2 mil milhões, tem dividido por país quem é que consegue mais dinheiro em transmissões televisivas. E sem surpresa temos Inglaterra, Espanha, Alemanha, depois temos Itália e temos França. Estes números são de 23. Por exemplo, no caso da Holanda, o valor já não é este, porque eles, entretanto, renegociaram. Eles andarão à volta dos 150 e nós aparecemos ali à volta dos 180. O que é que isto quer dizer? Para não perder muito tempo com isto, quer dizer que nós lá atrás, em 2015, para o nosso tamanho, para a nossa dimensão, para o produto que temos, nós conseguimos uma negociação espantosa e colocámos os nossos valores a um nível muito alto quando comparado com aqueles que são os nossos competidores mais diretos, portanto, sempre os Países Baixos, sempre a Holanda, podíamos ter aqui também, se calhar, a Turquia no meio disto. Portanto, nós claramente conseguimos uma boa negociação
que há de acabar, quando acabar esse ciclo de 10, 12 anos, que há de ser por volta de 27, 28, quando depois começar a centralização. Portanto, este era o primeiro slide, pedi-te o segundo, António, porque o segundo, acho que é daqui que nós temos que, este é bem mais interessante que o outro, é muito fácil de entender. Portanto, isto basicamente, olhando da esquerda, onde nós vemos a Finlândia, para a direita, onde estamos nós, é quem é que divide melhor, sendo que melhor é tu recebes mais parecido do que eu recebo, e não tu recebes muito e eu não recebo praticamente nada. E, portanto, claramente a Inglaterra, dos campeonatos a sério, sem surpresa, todos falamos disto muitas vezes, aparece ali como alguém que sabe dividir. E nós aparecemos como o pior aluno da turma, daquele que tu olhas para ali, para já, aquelas colunas a bold, portanto, eu não sei que cor é isto, nem vou discutir, mas um lilás escuro. Há 3 que são lilás escuro, que são aqueles que não têm a centralização. E dentro dos que não têm a centralização, onde nós estamos, nós somos de longe o pior. 64% do dinheiro que é gerado pela televisão fica em 3 clubes, que neste caso nós sabemos quais são, portanto Benfica, Porto e Sporting, e os outros ficam com o resto. E portanto é deste ponto, isto tem sido a nossa vida, se quiseres tirar, António, isto tem sido a nossa vida, acho que desde que há direitos televisivos e desde que nós estamos no futebol, portanto desde que há futebol a sério e desde que há direitos televisivos. E eu lembro que no último programa nós até brincámos um bocado sobre porque é que os grandes são tão grandes e se isto vai ser assim para sempre, porque é que não muda. E nós dissemos, é um bocado, tu disseste, é um bocado a economia. E quando ano após ano, 3 ficam com 64% da receita e esses nunca mudam porque não descem de divisão. E depois, ao longo dos 10, nós temos que pensar que, se calhar, não sei quantos se mantiveram além do Braga durante 10 anos, nem sei se há mais algum. Mas, portanto, os outros vão, o Vitória, talvez, os outros vão descendo, vão subindo e vão descendo. Portanto, nem são 10 anos a receber o resto, é menos do que isso. Portanto, nós percebemos que, por um lado, esses clubes não têm a estabilidade para poder fazer investimentos, pensando, eu vou agora investir aqui 3 ou 4 milhões, por acaso até tenho, e vou fazer uma equipa mais jovem e vou-me aguentar. Não é garantido que isso seja assim. De repente podes ter um problema, podes andar na Europa e no ano a seguir podes estar a lutar para não descer. Temos muitas histórias dessas. Portanto, não há estabilidade dos mais pequenos, e os mais pequenos são muitos, para poderem sequer investir e tentar crescer um bocadinho, com honrosas exceções, e eu colocaria aí, se calhar, o Famalicão, embora esse não seja o tema hoje. Quando nós chegamos aqui e começar a falar da distribuição, acho, para sermos totalmente honestos, o primeiro ponto é preciso distribuir. Eu acho que sim. Pronto, eu acho que é preciso distribuir, mas, por exemplo, ouvindo falar os presidentes dos 3 grandes, eu acho que eles não acham. Ou então, se tu, talvez tentando ser totalmente honesto, se eu lhes perguntar se eles acham que deve ser distribuído, eles vão dizer que sim, deve ser melhor distribuído. Mas se ficarem com o mesmo dinheiro, este tem sido o discurso deles. E, portanto, já remetem para quanto é que eu vou conseguir, que era um tema que eu não queria entrar. Porque acho que isto deve ser discutido de 2 maneiras. Por um lado, no plano dos princípios, e por outro lado, no plano do que é melhor para o futebol português, sendo que, desejavelmente, deveriam ser uma e a mesma coisa. Podem não ser, mas eu acho que é assim que se devia discutir. As pessoas que eu já ouvi dizer, sem ser os presidentes dos clubes, dos grandes, que acham que isto não deve ser dividido, são pessoas que defendem a tese de que quanto mais dinheiro os grandes tiverem, mais forte eles estão na Europa, logo melhor para o futebol português. É um caminho. Eu defendo uma tese que é bastante diferente dessa. Eu acho não, é mesmo assim, que os pontos do ranking da UEFA são feitos não por 3, e se algum dia forem feitos por 3, é um péssimo sinal, mas são feitos por 5 ou por 6, também não acredito que sejam 7, e, portanto, eu preciso ter um quarto, um quinto e um sexto o mais fortes possível. E acredito que para ter o quarto, quinto e sexto o mais forte possível, ele tem que ter mais dinheiro. E tem que saber fazer coisas ao dinheiro, mas esse é um outro ponto, o que é que os clubes fazem com o dinheiro, também não queria entrar nisso. Mas imaginando que tendo mais dinheiro é melhor, e à partida eu preciso que esses clubes tenham mais dinheiro. E depois também acredito, mas vou perguntar, por exemplo, ao Zé, e vou perguntar a ti também primeiro, se achas que é melhor, se vocês acham que é melhor dividir,
E depois se acham que dividindo e os clubes estando mais fortes e, portanto, o campeonato, teoricamente, sendo melhor, isso faz com que quando eu chego à Europa eu tenho mais músculo. Eu vi, como vocês viram, os jogos do Benfica e do Sporting esta semana, e nós parecemos, quando vamos jogar a casa daqueles adversários, que sendo adversários fortes, não são o PSG nem o Bayern, nós parecemos um bocado as equipas que estão em sétimo, oitavo, nono e décimo, e quando vão à Luz, ao Dragão e ao Alvalade, não vejo grande diferença. Honesto, gostava de ver, mas não vejo. Claro que podíamos ter feito resultados, eu digo podíamos, porque são portugueses, podíamos ter feito resultados diferentes nos 2 jogos, é verdade, mas não vais lá discutir o jogo igual para igual, portanto não és igual ao Nápoles e não és igual ao Chelsea. Portanto, a minha pergunta, aqui nesta primeira fase, se calhar, tenho para aqui muita coisa escrita sobre isto, é, por um lado, dividir é bom ou mau? E se dividirmos, o campeonato fica melhor e nós ficamos mais musculados para depois sermos melhores na Europa? No fundo, era um bocadinho as 2 inquietações que eu tinha, se calhar, para começarmos a conversar os 3. Eu acho que encontraste aí o tema em que vamos estar os 3 de acordo. Não sei, não falei com o Zé ainda sobre isso, mas creio que... tu há bocado começaste por separar a questão em termos de princípios e sobre o que é melhor. E eu acho que esse é um tiro interessante. Porque já tive essa discussão com muitos dos meus subscritores no servidor de Discord. Eu não concebo ser uma coisa na vida e uma coisa diferente no futebol. Tenho alguma dificuldade em entender que as pessoas sejam capazes de achar que na vida a riqueza deve ser distribuída, mas no futebol não deve ser concentrada. Da mesma maneira que podemos dizer o contrário. Não concebo uma pessoa que defenda que no futebol a riqueza deve ser distribuída, mas depois seja o contrário na vida, não é? Portanto, acho que aí os princípios levam-nos a achar que a riqueza deve ser distribuída por todos, não é? Porque todos têm direito à existência e porque eu acho sempre imensa graça aos mais até do que os presidentes, que não são tão irresponsáveis, mas muitos adeptos, sobretudo aqueles que vão falar nos fóruns televisivos, gostam muito depois de vir dizer que não, mas o meu clube é que gera toda a riqueza, porque os meus jogos têm X de audiência e os outros têm X a dividir por 10, porque isto e porque aquilo, e portanto podem centralizar, mas centralizem só os jogos dos outros, não centralizem os meus. E eu acho que haveria mérito nisso. Sempre me fez um bocadinho de confusão porque é que em Portugal os pequenos nunca se uniram para centralizar os seus próprios jogos, porque aí estamos a falar, se os grandes têm para vender 17 jogos de campeonato em casa, os 15 clubes que não são os 3 grandes têm 45, todos somados, e portanto haveria aqui mérito em termos de economia de escala. Mas, de qualquer maneira, a discussão depois é sempre muito aquela do, ok, então, mas vamos centralizar os jogos dos outros e não os meus, mas eu jogo com os outros, não é? Portanto, os clubes grandes sozinhos não conseguem fazer um campeonato. Eu acho que há mérito na discussão de percebermos o que é melhor. E nesse aspecto considero que quanto mais competitiva for a nossa liga, melhor será, como é evidente. Temos que enquadrar isto em termos também internacionais, e acho que tocaste aí num ponto interessante, que é o comportamento dos nossos clubes na Liga dos Campeões, quando vão jogar ao Chelsea ou ao Nápoles. Porquê? Porque depois a UEFA também não distribui de uma forma propriamente muito equitativa. Embora seja muito mais equitativa do que aquilo que acontece na Liga Portuguesa, mas os clubes portugueses também recebem muito menos da Liga dos Campeões do que recebem da marca de pool os clubes ingleses, os clubes alemães e por aí afora, e sobretudo recebem muito menos da nossa Liga, quer dizer, a gente não se pode comparar, porque o último classificado da Premier League recebe mais direitos audiovisuais do que recebe o campeão em Portugal.
Portanto, nós podemos querer distribuir e ser a favor da distribuição aqui, mas depois temos que abraçar a discussão seguinte, que é, ok, então agora vamos olhar para isto de uma perspectiva global, uma perspectiva europeia, e vamos começar aqui a pensar como é que se distribui isto também para nós podermos ser competitivos com os outros. E, por fim, há uma questão ainda que me parece interessante, que é a capacidade do público para absorver esta ideia, vamos chamar-lhe assim, mais de uma distribuição mais equilibrada do dinheiro. Eu acho que a capacidade do público é nula. Porque, ou seja, infelizmente, do ponto de vista político, vai ser difícil os dirigentes explicarem aos adeptos. Muito difícil. Exatamente por causa da discussão que nós trazíamos da semana passada. O Zé disseram que 93% dos adeptos são de 3 clubes. Então agora vamos tentar explicar a 93% que os seus 3 clubes vão receber menos dinheiro para que os outros possam sobreviver. Não tem percebimento. Deixa-me fazer uma pergunta ao Zé. Vou-te pôr a falar, como se eu escolhi o tema, com uma pergunta, vou tentar que seja o mais complicada possível, que é, tu tens o dinheiro, tu preferes, o que é que defende mais Portugal? É, ok, dou dinheiro ao Vitória e ao Santa Clara, para eles, o Santa Clara teve este ano, para eles se aguentarem e somarem eventualmente mais pontos, ou dou dinheiro ao Benfica, ao Porto e ao Sporting para eles terem o SAMU e mais um não sei quê, para estarem na Champions e poderem fazer mais pontos. Bem, só fazer já um pequeno em relação ao que disseste da nossa participação dos nossos 2 clubes. Hoje vamos ter o Porto e o Braga. Amanhã, aliás, não é? Ontem. E nós gravamos à quinta, não vale a pena escolher. Não vale a pena. Bem, em relação ao Benfica e ao Sporting, os números do Sporting, o Benfica teve uma primeira parte diferente, mas os números do Sporting, então da segunda parte, são números completamente diferentes. Tem mais posse de bola, tem mais remates, tem mais tudo, ok? Portanto, não são assim. Os jogos foram jogos diferentes, com perspectivas diferentes, com gestão das equipas diferentes. O Sporting geriu claramente também a pensar em ter um jogo, tem uma viagem, tem um jogo no domingo. Portanto, isto são as prioridades que se dão, o campeonato interno, a competição europeia. O Gil também teve melhores números que o Benfica, portanto, não é possível. O Gil também teve melhores números do que o Benfica na Luz a semana passada, não é? O meu ponto não é esse, chegou ao final e perdeu, que é o que conta. Chegou ao final e perdeu o jogo. Não é um drama, não sentes que é um drama, percebes? Achas que pronto, empataste, perdeste. Não, mas é mesmo, é muito semelhante isto, portanto, tem razões muito mais profundas, mas não é este o tema. Em relação à tua questão, é assim. Começaste logo por dizer, dou dinheiro. Eu dou dinheiro a este, ou dou dinheiro àquele e tal. E eu começo logo por discordar disso, porque acho que não há dar dinheiro. E vamos pelas questões dos princípios. Tu começaste a primeira intervenção porque tem que haver um conjunto de princípios. Pois tem. E nós discutimos isso aqui a semana passada. O que é que a Liga pretende da sua competição? Pretende uma competição equilibrada, uma competição com sucesso, em que tenha uma maioria de jogos que tenham incerteza no resultado. Ou seja, que nós vamos para o jogo porque gostamos do jogo, mas não sabemos quem é que vai ganhar. As probabilidades de ganhar são mais divididas. Isso é o que se passa hoje na Liga Inglesa. É o que se passa hoje na Liga Inglesa. É dinheiro, é também equilíbrio, são as formas de criar esse equilíbrio. Pois bem, para mim, a primeira questão quando se diz isto é economia, como disse o Tadeu outro dia, isto tem a ver com o mercado e tem a ver com o setor do mercado. Tu, se estiveres num setor, sei lá, da alimentação, tu, se conseguires ter uma cota de mercado de 90%, tu queres 90% de cota de mercado. Tu vais querer ganhar o mercado todo para ti. Tu, se estiveres no futebol, e se isso acontecer, tu pura e simplesmente mataste o mercado. Porque no futebol não pode haver monopólio. Nós podemos não gostar da palavra, mas em termos económicos a palavra é cartel. A gestão de uma competição desportiva profissional faz-se por cartel. E, portanto, nunca pode ser por monopólio, nunca pode ser por estes são privilegiados em relação aos outros. Não são privilegiados. Agora, estes têm mais condições, têm mais potencial e, portanto, vão acabar por ser sempre maiores do que os outros. Claramente. Nós arranjamos o modelo que arranjarmos,
a dimensão dos maiores clubes vai ser sempre superior. Portanto, a minha ideia, de sempre, há muitos anos, é que haja mérito na forma como se recebe o dinheiro e haja rigor. E que o dinheiro não seja exclusivamente para salários. Porque esse é um problema que nós temos tido. Dinheiro para contratações. Não. Nós temos uma parte que devia ser... Aí já estás a ir para outro aspecto, que é... Estou a ir para a chave de repartição e para a forma como se faz crescer a competição. Mas tu, deixa-me só ver, tu além da chave de repartição, tu achas que deve haver uma obrigação de como os clubes usam o dinheiro depois de receberem? Ou... Em parte, sim. Eu devo ter, por exemplo, qual é o maior problema que a competição profissional tem? Infraestrutura. Quanto tempo é que tens para a conversa? Não. O maior problema da competição profissional são infraestruturas. Por exemplo. Sim, ok. Vou concordar a seguir, um dos maiores problemas da competição profissional é falta de público em muitos estádios. Não atingem os 50%. Benfica, Sporting, não atingem os 50% da ocupação. Para o espetáculo televisivo é péssimo não ter público. Para a motivação dos jogadores é péssimo não ter público. O que é que se faz para se ter público? Que trabalho é que se faz para se ter público? Joga-se bem. Joga-se bem e tem que fazer mais alguma coisa para trazer o público ao estádio. Não, o lugar tem que ser continuamos nós continuamos numa postura de que eu tenho aqui o jogo, vocês se quiserem venham cá ver. Portanto, é preciso inverter isto. Portanto, não é só dar dinheiro, é criar um conjunto de requisitos em que haja prémios que venham desse dinheiro. Por exemplo, porquê que a UEFA faz isto? Não é? A UEFA dá-te um valor por cada ponto. Se ganhas, tens um valor, mas se empatares, o valor é menor. A soma das duas equipas no empate é menor do que a soma da vitória. Estão a incentivar a vitória. Mas então tu estás... Porque essa era a segunda parte do tema, e podemos entrar já. Tu estás a sugerir uma coisa... Imagina, em todos os... Eu tive que olhar para os principais campeonatos. Sim. Isto, cada um tem as suas maneiras de dividir, mas, grosso modo, 50% igual para todos e depois a seguir com os outros 50% fazem-se coisas muito diferentes. Uma delas é por classificação, portanto, indexada à classificação, outra indexada, por exemplo, no número de jogadores jovens, outro espectadores, outras audiências, outro o que tu fizeste em termos esportivos nos últimos 5 ou 10 anos, para garantir que há ali alguma tranquilidade e que não varia tanto de um ano para o outro. Parece-me que tu estás a sugerir uma coisa do género, se calhar não tão ligado a se foste quinto, sexto ou sétimo, mas até mais fino, ligado ao empate e à vitória? Ou... Não, estou a ligar às duas. Mas já lá vamos à chave. Só que vamos pelos princípios. E a primeira questão, o princípio é esta. Uma liga, o que quer é uma competição interessante, portanto equilibrada, como eu costumo dizer. Costumo dizer que o sucesso da competição é o equilíbrio entre os competidores. Essa é o meu chavão. Isso não é princípio, é negócio. Hã? Isso é negócio. Pronto, mas princípio é tu achares que é justo, não é justo. Mas é um mercado específico que não admite monopólio, em que o monopólio mata o negócio. Portanto, vamos lá nós percebermos, não é igual ao setor do calçado, ao setor da alimentação, ou qualquer outro setor de Portugal Esporte. É diferente, é um setor diferente, com especificidades diferentes. Logo, tem que ter requisitos diferentes. E esta, para mim, é a questão de base. E nós pensamos, nós damos mais uns trocos, vem mais algum dinheiro e porreiro isto mantém-se. E temos cá o dinheiro deste lado. Não. Foi de mim ou fugiste à pergunta do... Essa é a parte da competição, ok. Eu fugi às perguntas, estou habituado com os jornalistas, vocês vão-me tragando, eu vou aprender. Isso sou eu, não és tu. Tu fugiste à pergunta de como é que é melhor para a Europa, ou seja, como é que Portugal fica mais forte na Europa? Como é que eu somo mais pontos? Como é que eu dou cabo do... Tendo uma competição interna mais forte, o fundamental é saber como é que... Como? Ou somo mais pontos com 3 e pronto. Porque se eu for campeão... Não. A verdade é que não somas mais pontos com 3, porque os 3 não podem também ter mais jogadores do que aqueles que têm. Não, qualidade podem ser, ou seja... Mas qualidade têm, vamos lá ver uma coisa, qualidade têm, e é preciso também dar espaço. Ontem nós vimos o João Simões voltar à competição. E tu acompanhaste o João Simões, inclusive nas camadas jovens, ele chegou lá, sub-14 para sub-15, nas seleções.
tem a oportunidade de jogar contra o Nápoles. O miúdo teve parado durante algum tempo. Chegou e jogou a um nível muito interessante. Ontem fez um jogo muito interessante. Porquê? Porque tem que treinar em condições boas para poder ter aquele desempenho. Se não treinar bem, ele não vai ter aquele desempenho. Notou-se alguma grande diferença em relação a quem entrou depois? Não. O que eu digo é, há potencial nas equipas. Há potencial nas equipas. Eu depois não vou discutir, porque não é só uma questão de dinheiro. Não é só uma questão de dinheiro. O clube a seguir ao Sir Alex Ferguson, que mais gastou em aquisições, foi o Man United. Na Liga Inglesa. Não é por isso que está melhor. E agora é o Chelsea que também está a seguir o caminho de o que mexe no mercado jovem é ficar com ele. Pronto. E não quer dizer que ganhe. Para nós andarmos, se calhar perguntar ao António, e entrando na chave de distribuição, se tu tens, se tens alguma chave com a qual vais dormir à noite e acordas de manhã, tipo, esta é que é a minha preferida, e se não fizerem isto está tudo errado. Nunca fiz esse exercício, mas eu acho que vocês já identificaram aí os fatores que são importantes. Eu sou favorável a um bolo igual para todos, que depois cresce consoante aquilo que é a performance desportiva, consoante aquilo que é... consoante aquilo que são as audiências televisivas, consoante aquilo que são os espectadores presentes no estádio, e isso há de servir depois para se atingir um valor final que tem necessariamente que ser mais equilibrado do que é neste momento. Agora, há aqui dois aspectos que eu acho que vale a pena realçar. Dois. Um deles é uma coisa são duas coisas até que o Zé disse. Uma delas é, é preciso fiscalizar o que é que se vai fazer com este dinheiro. Eu não coloco tanta questão no plano da fiscalização posterior, coloco mais a questão no plano da obrigação anterior. Isto é, antes de se entregar o dinheiro, ou quando se entregar o dinheiro, tem que haver um comprometimento, por exemplo, de investimento em infraestruturas. Isso, para mim, é do mais... Até porque as infraestruturas vão permitir não só o crescimento do talento, como vão permitir a melhoria do espetáculo. E eu creio... Deixa-me só dar-te um exemplo. António, deixa-me só dar-te um exemplo. Muitos destes clubes têm uma ligação... Eu vou falar de um tema que o Luís gosta, que é o futebol feminino. Têm ligação ao futebol feminino. E nós temos... jogos e torneios e tudo, porque isto não é só para o futebol profissional também se alimenta da formação. E há estádios que têm 2 balneários. E há pessoas que pensam que 2 balneários e mais um balneário de árbitros é suficiente. Não é. São precisos 4. Percebes? Por exemplo, e isto pode ser, sim senhora, o estádio está bom, a relva está boa, tem 8.000 lugares, mas é preciso que nós consigamos ter balneários em condições e mais 2 balneários, por exemplo. Hoje as comitivas, até para jogos internacionais, as comitivas são cada vez maiores. Sim, são gigantes, sim. Os espaços dos balneários já não são suficientes. Isto é um pequeno exemplo. Portanto, quando nós dizemos isso, há uma parte do dinheiro que não vai para salários, vai para infraestruturas, para a melhoria das infraestruturas, porque esse é o nosso produto, é aquilo que nós vendemos. Só outro exemplo. Casas de banho para senhoras nos estádios em condições. Hoje, cada vez há mais mulheres em futebol. E há estádios, principalmente em competição profissional. E para homens também. Eu, por exemplo, não consigo ir à casa de banho no estádio, mas isso é mania minha, admito. Mas eu só estou a dizer que tem que haver um conjunto de condições. Tem que haver um conjunto de condições para valorizarmos o produto. Para trazermos as famílias. Deixa voltar ao António. Não, deixa-me só então acabar, porque eu queria dizer mais uma coisa. Portanto, uma delas tem a ver com isto, tem a ver com a obrigatoriedade de se criarem infraestruturas para esse dinheiro ser aproveitado para isso. Porque eu não quero continuar a ver espetáculos televisivos com bancadas vazias, com as câmaras master viradas para... Tem que haver uma uniformização dos estádios da Liga, e isto exige uma coisa muito simples, que é uma Liga que mande nos clubes. E nós hoje, e daqui a bocadinho vamos falar nisso outra vez, não temos uma Liga que manda nos clubes, temos uns clubes que mandam na Liga. Conforme dizia um
um dos espectadores do meu futebol de verdade aqui há tempos, ter os clubes a mandar na Liga é como ter os putos a mandar na creche. E é um bocadinho isso que nós temos no futebol em Portugal neste momento. Porquê? Porque cada um pensa na fruição, no seu interesse imediato e não pensa no produto global. Tirava-se neste momento daí. De resto, sim, acho que tem sido sempre assim. Mas, portanto, o que a gente precisava aqui era de uma liga que mande, e voltamos à questão que já falámos na semana passada, da necessidade de haver uma liga que faça um licenciamento verdadeiramente eficaz dos clubes que participam na competição profissional. E neste licenciamento eu tenho que exigir uma determinada percentagem de ocupação do estádio, tenho que exigir determinadas condições com uniformização das câmaras para as transmissões televisivas, tenho que exigir uma série de coisas que fazem todo o sentido. E se querem mais dinheiro da distribuição, então têm que investir nisso também, não é só ir buscar mais 20 jogadores, porque de repente há ali uns empresários que é preciso satisfazer em termos de clientelismo. Depois, a outra questão que me acendeu aqui uma série de luzes vermelhas, e eu sou 1000% a favor da distribuição mais equilibrada do dinheiro, por uma questão, aqui sim, de princípio. Nem estou sequer a pensar em negócios, estou a pensar em princípio, porque acho que o dinheiro, a riqueza deve ser distribuída o mais igualitariamente possível. É aquilo que eu sou, foi assim que fui formado. Mas a questão aqui sim, de negócio é, e o Zé disseste uma coisa que é, a Liga tem que ser o mais equilibrada possível. Está bem, mas aí não estás a responder à grande questão. E a grande questão, porque os grandes vão-te dizer, ok, mas aquilo que vocês querem é equilibrar por baixo. É tornar a Liga equilibrada, fazendo com que nós, os fortes, fiquemos mais fracos e, por isso, mais próximos dos pequenos. Eu não acho que seja isso. Mas o equilíbrio em si não me resolve o problema. Vou dar um equilíbrio, mas preciso que a competição seja melhor. É só uma coisa curta, não? Dar-te a defesa da honra. Deixa-me só dizer-te isto, é só uma coisa curta. É só não vermos o gráfico que o Luís mostrou, que tu passaste na primeira intervenção do Luís, em que nós estamos à direita desse gráfico e estamos na situação em que estamos. É só isso, é não aparecer isso. Vamos ter sempre competidores mais fortes, ou seja, não há cá, atenção, não estamos cá a falar de uma sociedade sem classes, ok? Entre os clubes vai haver classes, vai haver sempre classes. O haver equilíbrio não significa que estejam todos no mesmo nível. São duas coisas diferentes. Deixa-me ter uma bucha que eu acho que te ajuda. Que é, uma das coisas que estive a ver foi os alemães. Pronto, os alemães dividem 50% igual, vou olhar aqui para o papel, depois 43% baseado em performance, 4% uso de jogadores jovens e 3% da audiência. E depois, quem foram os 3 clubes que receberam mais dinheiro? O Bayern Munique, o Dortmund e o Bayer Leverkusen. Ou seja, nós não estamos aqui a falar de uma revolução nem nada disso, porque seja qual for a maneira que tu olhes para isto, do ponto de vista de performance desportiva, como eles têm muitas outras coisas, portanto, eles têm, no caso do Bayern, muitos sócios, têm exploração comercial, meu Deus, uma loucura, têm melhores escolas de formação, portanto, vendem melhores jogadores, portanto, eles vão sempre ser maiores. A questão é, quanto maiores? Maiores de uma maneira que desregula totalmente. Podem ser 10 vezes maiores, não é? A questão é, vão ser 10, 5 ou 3 ou 4? É possível que sejam várias vezes maiores. A Alemanha tem 80 e poucos milhões de habitantes, nós temos 10, portanto é natural que eles tenham um mercado interno muito maior que o nosso. Maiores entre eles. Eu queria dar, até porque já estamos com, daqui a bocado o António vai dizer mais de meia hora, e é verdade. Portanto, eu queria passar para a minha proposta. A minha proposta é, não vou discutir os 50%, isso, acho que isso já percebemos que há vários modelos. Onde é que eu acho que nós vamos ter um problema de gestão? Já estamos a ter, né, do ponto de vista, vê-se as declarações dos presidentes e já estamos a ter. É como é que nós convencemos, e já falámos um bocadinho nisso, como é que o presidente do Benfica, do Porto, do Sporting, se houver menos dinheiro, nesse cenário, se houver mais dinheiro, acho que não há problema, mas no cenário de haver o mesmo ou menos, como é que ele diz, epá, eu vou receber menos? E para mim só há um caminho. Provavelmente há mais, eu não estou a ver, mas pronto, na minha cabeça há um caminho, que é, eu não tenho que fazer isto de um dia para o outro. E eu estranho que não se fale muito nisto, porque para mim parece uma solução muito óbvia. Hoje a situação que nós temos é aquele gráfico, portanto, 64% para 3. O que eu defendo é, num caminho a 10 anos, em que tu começas, quando a transição começa para aí com 55, em vez de 64,
e depois vais ganhando um ponto percentual, vais cedendo ou vais ganhando, como tu quiseres pôr, e chegas ao fim de 10 anos com 45, em vez de 63, 45. E tu vais dizer, isso é pior do que a Inglaterra. Sim, é pior do que muita gente, mas é muito melhor do que há hoje. Nós não podemos, esse para mim é que pode ser o grande erro, nós não podemos ter vivido a vida toda, olhando aqui para o gráfico, a vida toda como os tipos mais desequilibrados que há, e de repente amanhã nós temos que ser igual à Inglaterra. Isto para mim é um absurdo. É um absurdo e não vai acontecer. Porque se tiveres os 3 grandes contra ou muitos clubes contra, isto não vai acontecer. Portanto, um caminho que as pessoas, eu estou a sugerir este, mas há de haver. Depois, para mim a ideia tem que haver um caminho. Isso é que eu acho que é a única hipótese. Depois, qual é o caminho? As pessoas sentam-se, isso não é 55, é 54, não é? Isso não é relevante. Se forem todos sérios, não é relevante. E um caminho a 10 anos. Sendo que daqui a 10 anos eu não sei, também já não sei agora, mas não sei quem é que vai comprar direitos, nem como é que vais vender, mas isso, a gente também não pode tratar os temas todos no mesmo programa, senão depois não há programas. Mas isso é outro tema e é entusiasmante. Mas, portanto, resumindo, para mim, o que eu queria trazer é, eu acho que evidentemente temos que distribuir, temos que ser justos a distribuir, temos que ter princípios, são 18 clubes que jogam, não são 3, e portanto isso para mim é a base de tudo, porque se não façam, eu já escrevi isto, façam 10 taças da Liga, com 3, e isto dá um número de jogos porreiros entre os grandes. Pronto, se alguém depois quiser ver esse produto, parabéns. Mas isso não vai acontecer, portanto, vamos ser equilibrados e vamos desenhar um caminho. Resumindo, depois se é 50... Deixa-me dizer-te isto. Eu penso que o problema hoje está em que se começa a perceber que não se conseguem atingir as mesmas verbas com facilidade, não é? E, portanto... Isso é um movimento global. Não, pode ser muito prático aqui internamente. Há uns anos dizia, sim, tudo bem, nós pelo menos ficamos com o mesmo, porque se pensava que os valores iam ser muito mais altos do que eram, não é? Porque houve quem... Posso só pedir ao António para pôr outra vez o primeiro. Houve quem alimentasse isso. Houve quem alimentasse isso. Não, o primeiro, das pessoas a dizerem que ia haver 300 milhões, que os estudos das consultoras eram cerca de 300 milhões, etc. Para ali em baixo, onde diz crescimento. Portanto, os números da esquerda são de 23 e depois tens ali uma coisa pequenina, com um bonequinho com uma bola, que diz crescimento 7,2%. Portanto, em 24, os direitos ainda subiram. Essa ideia também que agora começa a circular, que isto está tudo uma desgraça e vai baixar tudo, não sei se vai baixar, já ainda não tem alguns mercados. Vamos ser práticos. A Liga Francesa teve as dificuldades que teve. Pronto, e nós sabemos que teve. Agora, vamos às questões fundamentais. O António há pouco tocou numa. A Inglaterra está a mudar o seu modelo de gestão, porquê? Porque o órgão de gestão da competição não pode ser entidade patronal. Não pode ser em simultâneo entidade patronal e órgão de gestão da competição, que é o que acontece em Portugal. E, portanto, os clubes mandam no órgão de gestão da competição. O órgão de gestão da competição tem que estar por cima da entidade patronal. Já estás a roubar o tema, António. Não estou a nada. Estou a dizer, a outra questão que é aqui importante é a seguinte. Nós, e há muitos anos, que não há uma visão conjunta de se olhar para o mercado externo. E não é para o mercado interno. O nosso mercado interno não estica. Tem estes milhões e não tem mais. Tem 10. Não tem mais. Não temos mais ninguém. E tivemos, durante estes anos todos, uma das maiores figuras do futebol, um jogador que entra em todo o lado, que passou a ser a principal marca, e nós, dentro da nossa liga, ele saiu da nossa liga, nós nunca conseguimos ter associação aos nossos grandes jogadores e entrarmos, por exemplo, nos mercados asiáticos. Nós estamos a falar da Liga Inglesa. A Liga Inglesa consegue fechar o horário das 3 da tarde às 2h30, aquele horário a seguir ao almoço, não há jogos televisionados dentro da Inglaterra, como vocês sabem. Depois há o jogo das 4h30. O match day das 4h30 é que é televisionado. Antes são televisionados para fora, não para dentro. Vocês lembram-se? O Cristiano Ronaldo estreou-se e eles dentro da Inglaterra não viram quando voltou ao Man United. Pronto. Portanto, eles têm uma dimensão diferente. Ou seja, o mercado interno para eles não tem o mesmo peso do que tem para nós. Para nós, o mercado interno é decisivo. Portanto, nós, há muitos anos, que devíamos ter olhado para o mercado externo
e a forma de chegarmos ao mercado externo de forma diferente. Porque o mundo tem 8 bilhões de pessoas e nós somos 10 milhões. E isso nunca foi visto. Nunca foi visto. E por muito pouco que nós pudéssemos chegar à Indonésia, que pudéssemos chegar ao Paquistão, que pudéssemos chegar à Índia, são mercados que têm uma outra dimensão. E nós, sinceramente, nunca percebi porque é que não se trabalhou isso. Ouvi charlas escola bem. de indonésios e de indianos. Acho que cola bem agora o teu tema. NBA, e tinha um português a viajar pelo mundo à procura de jogadores dessas regiões para jogarem na NBA. Porquê? Porque iriam ter, de facto, um mercado maior. Não é por acaso que aparecem jogadores de outras nacionalidades a jogarem num campeonato. Mas aí, José, estamos a falar de um nível de intervenção do regulador ou Estamos a falar de interesses diferentes, certo? que não tem nada a ver com isso. Muitos interesses à volta do jogo não são muito bons. Eu vou esperar o António para depois comentar o que tu disseste. Não tenho muito mais a dizer sobre o tema, até porque temos que evoluir um bocadinho. Ok, sim, muito bem. Pronto, então é sinal já que posso avançar com está muito relacionado com a... Cola bem. Está muito relacionado porque, mais uma vez, é a eterna dicotomia da qual nós vamos padecendo em Portugal, que é, não temos uma liga que mande nos clubes, temos uns clubes a mandar na liga, não é? E ainda por cima temos uma coisa chata, que é o facto de termos 3 clubes, às vezes são 2, às vezes é só 1, às vezes, quando corre bem, são 3, a mandar na liga, porque os outros se vão submetendo àquilo que são os interesses desses 3, a troco de umas côdeas de pão que eles lhes vão largando quando lhes dá jeito a eles também. Bom, e isto a propósito... Dar-te um exemplo pequenino para reforçar a tua ideia. Diz lá. Até para a direção da Liga, os 3 grandes têm que estar lá sempre. Pronto. Okay? São 5 clubes da Primeira Liga, 3 da Segunda. Okay? Nesses 5 têm que estar sempre os 3 grandes. Portanto, é um bom exemplo. Só para reforçar o que estás a dizer. Pronto, mas eu aí, claramente, estou contigo nessa questão e acho que tem que haver uma entidade superior que ponha isto na ordem. Agora, e o exemplo que eu porque achei muito interessante, eu não sou de ver futebol dos Países Baixos, há tanto futebol melhor para ver, mas no dia 21 de setembro dei comigo a achar que aquilo merecia a pena dar-se uma olhadela, porque foi um domingo, e eu nem sequer não fui tentar perceber se foi por acaso, e eu acho que estas coisas nunca são por acaso, portanto deve ter sido programado, porque tivemos num domingo os 4 maiores clubes, ou os 4 clubes que neste momento têm mais poderio desportivo, a jogarem uns com os outros, tal como nós vamos ter no domingo em Portugal. Houve um PSV Eindhoven Ajax e houve um Alkmaar Feyenoord na mesma jornada, tal como nós vamos ter agora um Porto Benfica e um Sporting Clube Braga, e já tivemos no ano passado, está a fazer agora um ano, aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu lembro-me perfeitamente de ter estado a fazer o pré-match na altura do Benfica Porto na RTP, e por isso não pude ver em direto o último jogo do Ruben Amorim no Sporting, que estava a decorrer na mesma altura. Houve um Braga Sporting, agora é Sporting Braga, e um Benfica Porto, agora é Porto Benfica. Portanto, foi exatamente a mesma coisa no ano passado. Qual é que é a grande diferença? A grande diferença é que os neerlandeses aproveitaram esta, vamos chamar assim, coincidência, que eu acho que não é coincidência nenhuma, para fazer aquilo que eles próprios chamaram um super domingo. E o que é que foi o super domingo? PSV Ajax à 1h30 da tarde, Alkmaar Feyenoord às 15h45. Hora nossa ou deles? Hora deles. Portanto, hora nossa, desculpa. Nossa. Portanto, hora deles, 2h30, 16h45, quer dizer que a 6:45 da tarde os jogos estavam acabados, a malta, quem quer ir para casa, vai para casa. A Holanda, ainda por cima, é um país pequenino, onde se viaja rapidamente de um lado para o outro. Nós, apesar de tudo, ainda demoramos um bocadinho mais de tempo a chegar. Não temos comboios. Eles vão de comboio. Mas mesmo nos Países Baixos, aquilo mesmo da autoestrada, eu lembro-me no Europeu de 2000, aquilo, a malta atravessava o país em menos de um fósforo. Mas a questão é que o último jogo, a um domingo, acabou a 6:45 da tarde. Ora, o primeiro jogo do nosso super domingo, neste próximo fim de semana,
vai começar às 7h15, 8h15 na Europa. Quer dizer que depois vamos ter o Benfica-Porto, o Porto-Benfica, que é o grande espetáculo que nós temos para vender, para chegar aos outros mercados, não é? Vai começar às 9h15 daqui, que são 10h15 no horário europeu, e vai acabar à 00:15 de um cidadão qualquer que está em Berlim, em Paris, seja onde for na Europa. Esse é um problema, mas eu acho que ainda assim o problema fundamental é para quem está cá. Porque esta é uma oportunidade de ouro que nós temos, não só para promover, e eu não tenho dúvidas que os estádios vão estar os dois cheios. Aqui não é sequer uma questão de nós estarmos a dizer... E por acaso, tomei nota. PSV Ajax estava cheio, 35.700 espectadores. Alkmaar-Feyenoord deixaram 1.100 lugares vazios, não sei se por uma questão de segurança. Estavam 18.351. O estádio do Alkmaar também não é assim tão grande. Mas eu não tenho dúvidas nenhumas, até se quisermos agora dizer, mas em Portugal nós vamos ter o Sporting Braga, vamos ter 40 e tal mil, e no Porto Benfica vamos ter 50 mil. Portanto, vamos ter mais gente no estádio, não há aqui nenhum desfavorecimento do público no estádio. Mas há, porque isto não acontece só agora, isto acontece em todas as jornadas, em que nós marcamos jogos à noite, em véspera de dias de trabalho, em que as pessoas não têm disponibilidade para chegar a casa à 1, às 2 ou às 3 da manhã e ir trabalhar no dia seguinte, quando podíamos perfeitamente fazer isto de outra maneira e tentar atrair mais gente ao estádio, tentar fazer com que o espetáculo televisivo fosse mais interessante, fosse mais facilmente vendável lá fora. E agora, porquê é que não é? Não é assim, deixa-me só, vou mesmo concluir. Não é assim por uma razão muito simples. Eu acho que aqui nem são tanto os clubes, são mais os interesses do operador. Porquê? Porque as Sport TVs e as DAZN desta vida já têm as slots do domingo à tarde, de sábado à tarde, preenchidas com a Premier League, com a Liga Espanhola, com a Série A, com a Bundesliga, e não lhes dá muito jeito de meter os grandes a jogar àquela hora. Isto é uma coisa que é aquilo que eu sinto, não sei se é mesmo assim, mas tudo isto se resolveria, mais uma vez, da mesma maneira. É ter a Liga a mandar nos clubes e nas televisões, e não as televisões a mandar... e não os clubes e as televisões a mandarem na Liga, que é aquilo que infelizmente nós temos cada vez mais. Eu acho que o teu ponto parte-se em várias fatias, e ele em si, para mim, era um tema grande. Especificamente sobre este caso, eu acho que o que pode ter condicionado isso é a questão das 72 horas, porque tu tens o Braga a jogar hoje e o Porto a jogar hoje também, e portanto depois... Isso é calendarização? Não é, porque eu creio que a próxima semana é a seleção. É seleções, há tanto condicionamento no sorteio, porque é que se marca a jornada dos clássicos para a véspera das seleções, não é? Percebo o que estás a dizer, ok, poder-se-ia pôr esses jogos noutras alturas, ok, pronto, tudo bem, mas neste caso eu admito que pode ter a ver com isso, e portanto as 72, o Zé dirá se isso é tão relevante ou não, 1 hora ou 2 a mais, os treinadores à partida tendem a achar que sim, e é uma regra, e é igual para todos, pronto. E portanto, por isso os jogos vão ser a essa hora. Mas esquecendo isso... A pior é o Braga, não é? Não, o Braga vai jogar à tarde. O Braga vai jogar hoje. Joga hoje à tarde. Joga em Glasgow, tem que viajar. Tem que fazer sim, duas claro. viagens. Mas isso é o sorteio, pronto. Mas também joga em casa. Já me aconteceu isso. Jogar em Moscou, quinta-feira, e jogar domingo com o Porto. Sim, pronto. Não queria tanto discutir o pormenor, discutir mais do ponto de vista conceptual. Eu creio que as pessoas não se lembram disto muitas vezes, mas como os clubes, porque estivemos a falar antes, vendem individualmente os seus direitos, até a operadoras diferentes que depois os colocam no mesmo sítio que tem sido a Sport TV, com exceção do Benfica e agora do Moreirense, eles fazem contratos, os contratos que eles querem fazer. E eu não sei o que é que está escrito no contrato, não sei mesmo, mas tenho uma ideia, mas não sei, sobre quem é que marca os jogos. Eu, se estivesse do lado da operadora da televisão, o que eu quereria lá escrito é eu marco. Portanto, admitindo que possa ser isto que está lá, quer dizer que, e discordando um bocadinho de ti, António, eu acho que a Sport TV, ao longo da sua vida, tem sido até, eu vou dizer, simpática, porque eu sei que se senta à mesa, faz parte das reuniões onde estas coisas são decididas, são reuniões que nem sempre são agradáveis, em que os clubes vão para lá tentar que o seu jogo seja no dia em que eles querem,
porque é o dia que eles querem, por razões Deixa-me só certamente... acrescentar uma coisa, Luís, muito rapidamente. Os 6 clássicos da época passada. Sporting Porto às 20h30 de sábado, 31 de agosto. Benfica Porto às 20h45 de domingo, 10 de novembro. Sporting Benfica às 20h30 de domingo, 29 de dezembro. Porto Sporting às 20h15 de sexta-feira, vá lá, menos mal, dia 7 de fevereiro. Porto Benfica às 20h30 de domingo, dia 6 de abril. E depois tivemos, como que por milagre, se calhar porque é a BTV que transmite, eu sou contra o direito da BTV poder transmitir jogos da Liga, porque cria percepções que deseja, mas neste caso até acabou por funcionar bem, às 18 horas de sábado, dia 10 de maio. Portanto, tivemos basicamente 5 em 6 jogos para lá das 8 da noite, sendo que destes 3 foram ao domingo à noite. Isso ficou... António, e a final da taça às 5h15. Sim, mas é diferente. Falar dos 6 clássicos de campeonato. Vês a dimensão que tem, eu sei. Vês a dimensão que tem o jogo, essa hora. Eu estou contigo em relação aos horários. Mas é diferente. A questão, acho que ficou pior com este modelo das competições europeias, porque também as competições europeias entraram em janeiro. Portanto, ainda é mais difícil tu conseguires ter algum espaço, imaginando que seguíamos o caminho que tu estavas a sugerir, de tentar pôr isto numa altura em que faça sentido do ponto de vista de promoção do produto, nem tenho a certeza que haja datas para fazer isso com todos os jogos, portanto, igual para todos. Mas não fiz as contas, portanto, também não vou dizer que não. Para mim, o ponto importante é os clubes é que negociam com a quem venderam o que é que lá está escrito, portanto, quem é que tem que marcar ou não tem que marcar. A Sport TV, do meu ponto de vista, tem ajudado e não tem criado problemas, mas quando tu metes muito dinheiro numa coisa, é evidente que a tua tendência é de privilegiar aquela coisa. Imagina, tu dás os melhores jogos, não sei aqui um exercício parvo, só para tentar provar a minha tese. Imagina que os jogos eram de manhã. Quer dizer que, de manhã tu estás a levar os filhos à escola, ou estás a ir às compras, ou estás a dormir, e, portanto, o assinante da Sport TV não ia ter a percepção de que o produto tinha valor, porque ele, na verdade, não ia ver o jogo. Se foi em setembro, se cá foi à praia, portanto, o que a Sport TV está a tentar fazer é, tu pagas-me, e não pagas pouco, então eu vou meter o jogo quando te dá mais jeito a ti. E quando dá mais jeito a ti, teoricamente, é à noite, é quando estás em casa. Claro que depois, do ponto de vista de construção da audiência, há uma série de outras coisas, porque à noite tu também tens os programas mais fortes ao domingo dos canais generalistas, os Big Brothers, essas coisas todas. Estás a potenciar a CMTV com o programa que inventou. E, portanto, mas enfim, isto é uma outra conversa que eu acho que para mim é particularmente entusiasmante, mas não temos tempo para ela. Onde é que eu queria ir? Eu acho que esta questão, deixa-me só concluir isto, Zé. Esta questão de quem marca os jogos e quem vende e não sei o quê, teve agora um episódio que eu acho que foi muito lamentável, do Arouca Porto. O que é que este, para mim, é que são coisas que causam dano ao futebol e que eu nunca as vou entender. Portanto, aquilo que neste caso foi o André Vilas Boas, mas já tivemos outros, disse sobre o presidente da Liga, é uma coisa que eu acho que eu não consigo entender como é que pode ser dito. Portanto, o André Vilas Boas foi um ótimo treinador, ou se calhar ainda vai ser, não sei o que ele vai ser no futuro, mas foi um ótimo treinador. É presidente há 1 ano e pouco. Enquanto presidente, o que é que ele fez? Ele já deixou sair o treinador, que era o treinador que tinha ganho coisas, e pôs 2 e os 2 já foram embora. Portanto, quem é? Como é que ele tem... eu vou tentar usar aqui uma palavra que não seja muito agressiva. Porque é que ele acusa alguém que chegou a presidente da Liga de ser um incapaz, que no fundo foi isso que foi escrito no editorial, quando ele, enquanto presidente do Porto, também já falhou muito e só em ano e meio. Portanto, nós temos que ser um bocado mais humildes. Eu já tive funções em organismos. Nós temos que ser mais humildes na maneira como dizemos as coisas. E o que é que dizemos? Porque, de facto, isto não contribuiu em nada para a Liga ser melhor, para os clubes serem melhores, para os adeptos acreditarem mais. O Reinaldo Teixeira, até prova em contrário, terá feito o que ele achou que era o que fazia sentido, de acordo com os regulamentos que, by the way, são aprovados pelos clubes. São os clubes que aprovam os regulamentos, não é o presidente da Liga. Seja ele quem for, chame-se Manel, Joaquim, seja quem for. E, portanto, é preciso alguma calma, porque o que resultou disto foi
pichagens na Câmara da Aroca de pessoas que acho que nós estamos todos de acordo que não são as pessoas mais Eu acho recomendadas. que o objetivo era esse também já. Pois, Também não António, mas isso, pronto, não vamos por aí, porque isso acho que nós estamos a falar já de outro dizer tema. sobre esse tema. Estamos. E temos que avançar. Já estamos, para o eu Mundial de já Sub-20. vi, temos que avançar. E eu vou só comentar isto rapidamente. Eu não concordo nada porque este tema específico que o Luís falou, bastava haver diálogo. Bastava pura e simplesmente haver diálogo. E, portanto, isto é experiência na forma de gestão de uma competição. Peço desculpa, mas é muito simples. Se é de um lado, é do outro. Não concordo nada. Porque as 72 horas são as 72... Porque o António levantou a questão é, claramente que o condiciona são as 72 horas, que eu acho muito bem. Tem que haver um descanso mínimo. E quem joga à quinta-feira e tem viagens, evidentemente quer jogar domingo o mais longe possível para ter mais tempo de recuperação. Porque vai ter que viajar e, portanto, isso condiciona o super domingo e tudo o resto, mais do que tudo o resto, acho que isto condiciona mais. Em relação ao caso, esse caso concreto, Luís, acho que há falta de bom senso, porque a questão resolvia-se a conversar antes e não da forma como foi resolvida. Portanto, são outros 500, eu não vou entrar por aí. Em relação ao meu tema, eu só queria chamar a atenção que está a decorrer um Mundial de Sub-20. É um Mundial que normalmente aparecem sempre jovens jogadores de enorme potencial, a nível de todas as seleções. Já começam a aparecer mais no Sub-17 do que no Sub-20. Mas era aí que eu ia tocar. A FIFA o que está a fazer também é transferir um bocado, ou seja, vai reforçar o Sub-20, mas vai melhorar consideravelmente, vai aumentar o número de equipas. Isto é uma ideia do Arsène Wenger, já tinha sido discutida anteriormente, no Sub-17. Ou seja, o Mundial em Portugal vai estar presente agora em novembro, no Qatar. Esse Mundial vai ser um Mundial já disputado por mais equipas. Não por estas 24 que estão no Sub-20, mas por 48. E porquê? Porque isso dá a possibilidade de mais seleções jogarem uma prova mais competitiva, uma prova de outro nível. Em relação ao Sub-20, a Espanha, por exemplo, tem uma derrota e um empate, empatou ontem, está praticamente fora desta primeira fase no grupo, que é... Vão jogar um mata-mata com o Brasil, não é? Claro, para se perceber com Marrocos apurado. A dificuldade que não é assim tão simples. E nós não estamos porque o apuramento faz pelo Sub-19 muito antes, não é? Faz uma época antes, e como se vê, basta falhar um jogo. Foi como aconteceu, basta falhar um jogo, porque a Europa tem 5 seleções nesta fase final, o que é muito pouco para a dimensão da Europa. A América do Sul tem as mesmas 5, porque o Chile é o organizador. E, portanto, eles têm 10 seleções, nós temos 55, e, portanto, isto cria limitações. E para nós, Portugal, neste caso, os nossos jovens perdem uma oportunidade de jogar uma competição de top, que é isso que nós pretendemos sempre, que eles possam jogar competições de top. Portanto, neste caso, os Sub-17 vão jogar o Mundial, porque se apuraram, não é? Porque, aliás, foram finalistas o ano passado, este ano foram campeões europeus, portanto, vão jogar isso. Mas chamamos já a atenção, vamos estar no grupo do Japão, e ainda agora em Limoges perdemos com o Japão. Portanto, os campeonatos são altamente equilibrados, e era isso que queria chamar, porque não se vê nada em Portugal sobre o Mundial de Sub-20. Eu bem sei que Portugal não está, mas não se vê nada, não há notícias, não há nada. E por acaso até já há jogadores que jogam na nossa liga que tiveram destaque, nomeadamente o jovem marroquino do Famalicão, que marcou à Espanha e ganharam o jogo por 2-0. Marcou à Espanha e ao Brasil. E ao Brasil também. Aliás, deixa-me só dizer em relação a isso, desculpa, Luís, antecipei-me, que o Mundial de Sub-20 neste momento também já tem outro problema, que até já no Sub-17 há de começar a perceber-se. É que o talento explode tão mais cedo que o facto de nós estarmos aqui a dizer que Espanha e o Brasil, e é verdade, Marrocos está apurado num grupo onde Espanha e Brasil vão lutar um com o outro pela outra vaga, porque Marrocos ganhou à Espanha e ganhou ao Brasil,
mas a Espanha e o Brasil não têm lá a jogar os seus melhores sub-20. Porquê? Porque esses estiveram a jogar a Liga dos Campeões agora esta semana. O Yamal, o Cubarsí, o Estevão e por aí afora estão todos a jogar a Liga dos Campeões pelos seus clubes. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Está bem, mas os melhores de todos não estão lá. Os melhores de todos estão... Isto é como nós, Portugal, que só conseguimos formar uma seleção e a França forma 5, no mesmo escalão. Quando nos faltam 2 jogadores ou 3, evidentemente, é a oportunidade de outros aparecerem. Olha, foi assim que apareceu o Vitinha. O Vitinha, hoje esta semana, foi o 3º melhor jogador da Europa, do mundo, não foi? Apareceu assim, porque alguém ficou de fora. Alguém ficou de fora, perdeu o lugar, e são oportunidades para outros. Eu sei que sim, o Yamal, obviamente, que mas é a mesma coisa, por exemplo, que o Cristiano, quando jogava na seleção portuguesa. Eu era seleção de sub-20, eu era selecionador de sub-21 e o Cristiano tinha idade de sub-21. O Cristiano não foi à seleção de sub-21. Não faz sentido. O Mantorras, quando estávamos há bocado a falar em off sobre o Mantorras, quando subiu à primeira equipa do Alverca, tinha idade de júnior. Nunca mais jogou na equipa de júnior. E pediram várias vezes para ele vir jogar à equipa de júnior. Disse, é impossível jogar mais na equipa de júnior. Agora está a jogar outro miúdo. Porque vai jogar aqui só as fases finais. Então os outros conseguem os apuramentos e eles vão jogar as fases finais. Nem pensar. Vamos dar espaço a outros. Mas isso no futebol de formação isto acontece. Agora, este Mundial e a reformulação que a FIFA está a fazer, nomeadamente também para o sub-17, é para dar a possibilidade de haver uma base mais alargada em todo o mundo para se ter essa experiência. E, portanto, agora... José, tu acabaste de dizer a coisa certa, era só isso que eu ia dizer sobre esse tema, que é em todo o mundo. Porque na nossa visão da Europa, o futebol, o melhor futebol está na Europa, acho que isso é inquestionável, o centro do futebol é aqui. E, portanto, quando nós pensamos nos nossos jogadores destes países, eu acho que eles não precisam do Mundial Sub-20 hoje em dia. Precisavam há 20 anos, acho que sem dúvida, ou há 30. Mas, quando tu pensas no Japão, a África, mesmo a América do Sul, eu acho que eles ainda precisam. E, obviamente, na Ásia também, portanto, mais na zona do Médio Oriente. Nós acho que precisamos sempre, é sempre não, bom. eu sei, é sempre bom para o jogador ir, tudo bem, mas não é isso que eu estou a dizer. Para esses países, para esses jogadores, se eles não tiverem esta competição, eles provavelmente não têm mais nenhuma de um nível sequer parecido com aquilo que nós temos. Enquanto para os europeus, felizmente, até com a Youth League, nós, entretanto, criámos um nível de clubes que veio desenvolver imenso. Eu acho que nós hoje já não precisamos tanto e daí ter provavelmente menos impacto cá. Passava para o Pedro Neto e quando estava a preparar isto, pensei que se calhar, se puder, o meu tema pequeno vai sempre ser um jogador, porque é entusiasmante olhar para os jogadores e tentar falar sobre eles. O Mourinho elogiou o Pedro Neto e disse que ele era um dos melhores do mundo. Eu acho que nunca ninguém tinha dito que ele era um dos melhores do mundo. E eu pus-me a pensar naquilo. Eu acho que o Pedro Neto é um jogador, mas vou dizer foi porque ele apareceu relativamente cedo, que estava um bocadinho à frente do seu tempo pelas características que tem, e vou tentar explicar rapidamente. Para mim, eu não vi jogar, mas li e vi alguns vídeos, o tipo que jogava da direita, lá atrás no futebol, quando o futebol era outra coisa, era o Garrincha, ou eram jogadores desse género. Tu tinhas que decidir, ou tinhas velocidade, ou tinhas qualidade, mas não estavam à espera que tu voltasses para trás para defender. Portanto, isso não fazia parte do que era o futebol, e quando eu comecei a ver nos anos 80, nos anos 90, ainda era assim. Não pedias ao ala direito que viesse com o defesa esquerda. Isso é uma coisa relativamente moderna no futebol. O Pedro Neto tem velocidade, que nem todos os jogadores naquela posição têm, como sabemos, muitas vezes fintavam com o corpo e se chegava. Estou a pensar, sei lá, num Chalana quando jogou ali, o próprio Bernardo, quando jogou daquele lado, agora joga menos. Não são jogadores rápidos, são jogadores que fazem a diferença de outra maneira. O Pedro não só fazia e faz a diferença com a velocidade, e portanto pode ser útil quando tu jogas como se diz agora, em transições, mas tinha uma outra coisa e tem, que é a capacidade e a qualidade defensiva que ele tem e que ele empresta ao jogo. E por isso não foi muito compreendido, creio eu, na altura que o Roberto levou para o Europeu de 24. Mas ele é um jogador muito complementar quando tu queres jogar de maneiras diferentes, e às vezes jogar de maneiras diferentes nós pensamos muito no 11, mas o treinador não pensa no 11, acho que o treinador pensa em, se calhar 15 minutos de um jogo, pode ser preciso aquele jogador, então eu tenho que o ter. Se tenho 26,
eu posso ter este jogador. E, portanto, por isso é que eu acho que o Mourinho valorizou tanto o Pedro Neto, ele também tinha falado na conferência, foi também por isso, eu sei, mas acho que valorizou justamente, e acho que o Pedro Neto, e depois no jogo acabou por dar razão, porque tem aqueles cruzamentos que vão para o segundo posto, que são uma coisa sempre muito complicada, creio eu, das defesas lidarem com aquilo. Portanto, Pedro Neto, os melhores do mundo naquele lugar, sim, para mim é. Zé, António, se calhar o Zé e o António fechava. O António fecha, assim, muito rapidamente. O Pedro Neto tem uma série de características que os treinadores gostam, que todos nós gostamos, como é evidente, e uma delas é que quer aprender e quer ser melhor. E eu dou este exemplo flagrante. São poucos os jogadores que já são internacionais e que quando são chamados a jogar pelo Sub-21, vêm a jogar pelo Sub-21 com a mesma vontade que vão jogar pelos As. Pedro Neto fez isso, fez uma fase final fantástica pelo Sub-21, ainda com o Rui Jorge. Portanto, o Pedro Neto tem uma atitude competitiva fantástica e merece, porque foi crescendo por ele. Mas eu quero dizer basicamente o seguinte, já estamos muito em cima do tempo. Hoje, e com as alterações das 5 substituições, os jogadores deixaram de ser os jogadores de 90 minutos. Ou seja, esta evolução do número de substituições, da intervenção que o treinador possa ter no jogo. Há uns anos atrás eu não concordo nada com o que o Luís disse, que antigamente o ala não tinha que vir com o lateral. No meu tempo o ala vinha com o lateral e tinha que vir. Era quase homem a homem. Não é bem assim. Não vinham os maus, pá. Eu mostro. Não vinha o playmaker. Desculpa, não vinha o playmaker. O 10. Havia um gajo que era um gajo que jogava com a bola no pé. Os outros corriam, senão aquilo não dava. Bem, jogavas no Torriense, não é normal. Só se não houvesse, não brinques com o Torriense, ok? É dos maiores clubes portugueses. Não estou a brincar. Não, são poucos que têm futebol masculino, feminino. Não te esperes. Eu já vai dizer isto de uma forma muito técnica. Tu hoje, digamos que tens jogadores de 90 minutos, 60 minutos, 45, ou seja, tu tens maior intervenção no jogo do que tinhas há uns anos atrás. E eu ainda defendo que se possa ter mais intervenção no jogo. E aí já conseguimos discutir a questão das 72 horas e da recuperação. Porque as pessoas vão ao estádio para ver os melhores jogadores. O público paga bilhete e nós jogamos para o público. Há pouco, quando estava a falar na chave de distribuição, é uma coisa que era importante. Nós jogamos para o público. O público vai ao estádio, não é ver os dirigentes ou os treinadores, vai ao estádio ver os jogadores. E, portanto, nós temos que ter os melhores jogadores disponíveis. E se nós pudermos ter maior intervenção no jogo com as substituições, nós podemos gerir a equipa de forma diferente. E ontem viu-se, por exemplo, se houvesse no futebol essas substituições pudessem ser, não digo volantes, mas se o jogador que pudesse voltar a entrar, ontem o Trincão tinha voltado a entrar. Para o espetáculo vale a pena. Para o espetáculo vale a pena. Portanto, o Pedro Neto é um jogador que se adapta a tudo isto e como tem essa capacidade, hoje ainda mais reforça o potencial que ele tem para um treinador. António, fecha. Sim, fecho. Duas coisas sobre o Pedro Neto. Uma delas é que gostava que ele jogasse mais com os olhinhos para cima e menos com os olhinhos para baixo, que eu acho que é a única... Hockey, sabes que é o único defeito, que é o maior defeito, ou o único que eu lhe vejo como futebolista, mas depois acho que há uma coisa importante no Pedro Neto, que é ser um jogador que nos permite entender melhor aquilo que é cada vez mais importante na dinâmica das equipas, que são as multiestruturas, porque nós continuamos a olhar muito para o futebol, e eu sei que o Luís está a dizer que sim com a cabeça, mas é aquela parte em que o jornalista tenta armar-se em treinador. Olhamos muito para o futebol na base do, esta equipa joga em 4-3-3, esta joga com 3 centrais, e o Pedro Neto é um jogador que permite, porquê? Porque na seleção, por exemplo, quando ele aparece como extremo direito no 4-3-3 de base do Martínez, é um jogador que ataca no 3-2-5 ofensivo, vamos chamar-lhe assim,
é o jogador mais à direita na linha ofensiva, mas no 5-2-3 defensivo é o jogador mais à direita na linha defensiva. Portanto, e cada vez mais temos que olhar para as equipas assim, perceber que há um posicionamento no momento de organização ofensiva, há um posicionamento no momento de organização defensiva, e depois há comportamentos que têm que ser assumidos em momentos de transição defensiva ou ofensiva. Fala bem, Sr. José Conceiro, ou não? Sim. Sabes que uma das questões é Estavas aí com uma cara de aborrecido, como eu estava a dizer. Não. Normalmente os jornalistas não percebem nada do modelo de jogo. E, portanto, nem querem saber do modelo de jogo. Querem saber Quem? Os jornalistas não percebem do modelo de jogo. E, portanto, o que querem saber é 1-4-3-3. Eu repeti. 1-4-3-3. Sim, mete o keeper. Pronto, e nós normalmente só dizemos 4-3-3, é verdade. É. Mas querem ser, joga com 2 pontas de lança, vais jogar em 4-4-2 e vais jogar em losango. Sim. E eu pergunto, e qual é o modelo de jogo daquela equipa? Que base é que tem? Porque depois, dentro do jogo, ele pode mudar e pode ter várias variáveis, com os mesmos jogadores, inclusive. Sim. Em relação ao deixa-me só dizer-te isto, só conheço um tipo que jogava sem guarda-redes, portanto o está lá sempre. O único gajo que eu conheci que jogava sem guarda-redes era o meu amigo Rui Miguel Tovar, quando jogava Futebol Manager, que era treinador do Ajax e montava sempre a equipa sem ter guarda-redes. No Futebol Manager antigo, hoje acho que já nem dá para fazer isso. Esqueceu-se. António, deixa-me só dizer uma coisa antes de tu fechares, que é, mas só para sublinhar o que tu disseste, do lado direito temos o Pedro Neto e do lado esquerdo a seleção tem a sorte de ter o jogador que melhor exemplifica, eu vou dizer, no mundo, isso que tu acabaste de dizer, que é o Nuno Mendes. Sim. Nós, a semana passada, discutimos a bola de ouro, o Yamal, o Lamine, não sei o quê. Alguém que para 2 vezes o segundo do mundo, não é ele o melhor do mundo. Pelo menos o mais inteligente do mundo, eu acho que o Nuno Mendes hoje é. E esse é um jogador, de facto, de uma dimensão que faz aquilo que tu estavas a dizer. Se for para ensinar nas academias, Sim, sendo que o Nuno Mendes tem uma vantagem, é que tanto pode ser o central da esquerda em construção como o extremo esquerdo em construção, como depois pode ser central, defesa lateral, em construção pode aparecer como médio centro. Quando jogou a central pela seleção portuguesa, o homem levou nas orelhas que aquilo foi uma alegria. Eu bem me lembro, levou nas orelhas foi uma alegria. Em Guimarães ele apareceu muitas vezes na área para fazer golo, muitas vezes. Bom, vamos lá. Obrigado por terem estado aí a ouvir-nos e a ver-nos. O Sexta-feira à 13 é, conforme o Luís explicou no início, um projeto que temos para os próximos tempos, em que nos juntamos sempre, nós juntamos-nos à quinta-feira para gravar, para esta conversa chegar até vós sempre à sexta-feira, por volta do meio-dia, nos meios todos que vos passar pela cabeça. Voltamos para a semana, eu, o José Conceiro e o Luís Sobral. Muito obrigado, até para a semana. Obrigado. Até para a semana.